Olá, eu sou a Shirley e nesse canal eu incentivo o uso de mapas mentais e compartilho estudos e resumos sobre economia. Espero que goste. E já aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acompanhar os vídeos semanais. Nesse vídeo eu apresento o que é depósito compulsório. Eu cito alguns exemplos, quais são os tipos e os efeitos do compulsório na economia. Para definir depósito compulsório, primeiro precisamos saber o significado da palavra compulsório. Você sabe o que é compulsório? Essa palavra, o sinônimo dela é obrigatório. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre esse depósito que é obrigatório. Segundo o Dicionário da Economia do século XXI, o depósito compulsório é uma ferramenta de política monetária utilizada pelo Banco Central quando deseja reduzir a liquidez do sistema ou restringir a capacidade de expansão de crédito do sistema bancário. Consiste em estabelecer uma taxa de depósitos compulsórios que cada banco deverá efetuar junto ao Banco Central, em relação aos empréstimos que realizar e aos depósitos que obtiver, sendo que tais depósitos compulsórios não proporcionam juros para o banco depositante. Ou seja, quando uma pessoa vai a um banco e realiza um depósito, parte do valor é recolhido pela instituição financeira no Banco Central na forma de depósito compulsório, e o restante fica no banco que a pessoa depositou. Assim, se um banco emprestar R$ 10.000, por exemplo, e o compulsório for igual a 15%, ele terá de depositar R$ 1.500 no Banco Central. Portanto, para realizar esse empréstimo, ele deverá captar R$ 11.500 e, consequentemente, terá de elevar a taxa de juros cobrada, pois deverá dispor de 15% a mais de recursos para emprestar o mesmo volume que vinha fazendo anteriormente. O objetivo do governo com essa política é encarecer os empréstimos e, ao mesmo tempo, retirar dinheiro de circulação, reduzindo a liquidez do sistema. Só voltando aqui. Aqui a gente já vê um primeiro ramo do mapa em que eu falei ali sobre o que é exatamente o depósito compulsório. Né? Então, aqui eu usei algumas imagens, que elas têm relação, né? Ali quando eu falo sobre reduzir a liquidez, eu usei essa torneira, né? Ali, reduzir a liquidez da moeda, restringir o crédito, então um stop ali, né? Repare, uma redução, né? Uma limitação ao crédito, e ali a logo do Banco Central, claro, e o símbolo ali de real falando desse exemplo que eu dei com os valores. Ficou bem explicado, certo? Qualquer dúvida aí, comenta aí nos comentários. Alguns exemplos, então. Após a adoção do Plano Real, em 1994, o uso de depósitos compulsórios se incrementou como mecanismo de redução do crédito bancário, emissão pelos bancos de moeda escritural, né, e elevação das taxas de juros dos empréstimos sem gerar impacto sobre o custo da dívida pública imobiliária. Isso é, sem a necessidade de elevação da taxa Selic. Então, foi só uma manobra ali relacionada ao depósito compulsório mesmo. E também durante a crise de 2008 e 2009, para evitar que os bancos menores quebrassem e que o crédito ao consumo diminuísse ou se tornasse muito mais caro, o governo reduziu o compulsório, o que permitiu uma estabilidade do setor financeiro e evitou uma redução mais pronunciada do PIB. Então, aqui também, né, falando das duas, tanto da crise de 94 quanto de 2008, crise de 94 não, 94 foi um ano muito bom em que teve aí o surgimento do real, né? Então, mais dando um exemplo relacionado ao uso de compulsório nesses dois casos, na época quando o real foi implementado e quando houve a crise de 2008. Então, atualmente, estão em vigor os seguintes tipos de recolhimentos compulsórios: o recolhimento compulsório sobre recursos à vista, recursos a prazo, recursos de depósitos e poupança, recolhimento de compulsório sobre recursos de depósitos de garantias realizadas. No Brasil, os percentuais de recolhimento compulsório são definidos pelo Banco Central
com o intuito de preservar a estabilidade e a solidez do sistema financeiro nacional, permitindo o crescimento sustentável do crédito. Os percentuais, então, do depósito compulsório variam conforme o tipo de aplicação. Por exemplo, depósitos à vista, 21%, a prazo, 17%, depósito de poupança, 20%. É interessante comentar que, ao contrário do Brasil, na maioria dos países onde a taxa de inflação é de um dígito, o depósito compulsório tem uma alíquota muito baixa. Em alguns casos, a alíquota é zero. Muito interessante, não é? Então aqui foi mais relacionado a isso. Esse ramo ele fala só sobre os tipos, né? Nós já falamos sobre o que é exatamente compulsório. Dei dois exemplos ali de 94 e de 84 e agora falando dos tipos, esses principais à vista, prazo, poupança e os efeitos, né? Então quais são os efeitos do depósito compulsório na economia? Considerando como instrumentos de política monetária, os recolhimentos compulsórios são utilizados também como elemento de preservação da estabilidade financeira, com os seguintes efeitos sobre a economia: ampliam ou reduzem o volume de recursos que os bancos podem transformar em crédito para a economia. Então, se o que você deposita na sua conta corrente parte fica como depósito compulsório, isso significa que a outra parte o banco poderá transformar em crédito. Então, imagine isso ocorrendo várias vezes e com várias instituições financeiras. Isso é que é o multiplicador da moeda ou o multiplicador monetário. E então, parte pode ser multiplicada, é a parte que fica, e a parte que fica no Banco Central não será multiplicada. Então, aumentam a previsibilidade da demanda por reservas bancárias, né, espécie de conta corrente mantida pelos bancos junto ao Banco Central. E o que assegura também mais eficiência ao Banco Central em sua atuação no mercado monetário. Então, aqui fechando, né, com os efeitos, basicamente esses, aí eu coloquei ali, amplia um sinal de mais, reduzem sinal de menos, ali aumentam as reservas bancárias ali subindo, né? Questão do multiplicador monetário, então é uma roda que vai girando, né? Então, olha só como ficou legal. Aqui a gente vê então um mapa completo, né? Resumindo o que é depósito compulsório, né? Ele usei então as palavras-chave, cores, imagem que comunicam bem o significado aí. O que você achou desse mapa mental? Se você gostou, já deu um like no vídeo aí, se ainda não curtiu. E vamos comentando, acompanhando aí nas redes sociais, porque eu costumo fazer isso. Eu pego um assunto da economia e vou lá e monto um esquema, um mapa mental como esse, e eu vou explicando para que a gente tenha uma visão melhor do assunto, né? Aqui em uma página você tem a explicação, exemplos, tipos, efeitos na economia. Então ficou bem legal, bem colorido, bem, né, com imagens, palavras-chave, bem resumido. Esse é o objetivo normalmente aqui, que eu costumo compartilhar. Então, eu deixarei a fonte que eu usei para criar esse resumo, né, descrição desse vídeo, e vamos falando aí nas redes sociais. Espero que você continue acompanhando. Bom uso de mapas para você. Até mais.